Tildrakizumab é um medicamento que já possui registro sanitário no Brasil há algum tempo e, apesar disso, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ainda não determinou a incorporação do tildrakizumab dentro do seu rol de procedimentos. E por que isso é tão importante? É importante porque muitas vezes, na prática, as operadoras de planos de saúde olham para isso e elas entendem que só devem custear tratamentos e medicamentos que estão expressamente previstos no rol. Mas o que diz a regra a esse respeito? O que diz a lei dos planos de saúde? Olha, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Eu sou Elton Fernandes, advogado, especialista em plano de saúde. Eu sou professor de Direito e também sou autor do livro jurídico Manual de Direito da Saúde Suplementar. Eu vou ajudar você hoje a compreender um pouco melhor as regras do setor de planos de saúde. Olha, apesar desse medicamento possuir registro sanitário pela Anvisa, até aqui ele não foi incorporado pela ANS dentro do rol de procedimentos. E aí, o que acontece na prática? Olha, na prática é mais ou menos assim. A operadora de plano de saúde, ela ainda entende que esse medicamento, então, por não estar dentro do rol de procedimentos da ANS, ele só terá cobertura obrigatória numa situação que é o paciente está internado e a indicação do tratamento para ele está exatamente em acordo com a bula. Então, ela olha para isso e fala, se o paciente está internado e a indicação de uso desse medicamento está em acordo com a bula, eu vou fazer a liberação. Mas se não estiver internado, ela entende que em ambiente ambulatorial o paciente não tem direito de fazer uso. Por quê? Porque para ela, na visão da operadora, a ANS não determinou a incorporação desse medicamento dentro do rol. E aí a gente tem um descompasso. Qual que é o descompasso que a gente tem? A gente tem um descompasso que é o fato de que a lei dos planos de saúde, ela diz diferente disso. A lei dos planos de saúde, ela fala que não estando em acordo com o rol da ANS, mas estando em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deve fazer o fornecimento do tratamento. Então veja que para a lei dos planos de saúde, ela não se importa propriamente com o rol. Ela entende que o rol da ANS não esgota o tratamento. Ela chega a dizer, inclusive, que a operadora deverá, isso que diz ali na lei. A lei fala assim, a operadora deverá autorizar, ok? Então essa é uma expressão que está dentro da regra, não sou eu que estou aqui falando que a operadora deve. A lei diz essa expressão com toda a clareza. Então, claro, nessa situação, contudo, a gente tem que pensar o seguinte, o que a ANS faz? Olha, a ANS fiscaliza as regras dela, as regras que ela determinou. Então a gente tem que pensar assim, se o seu caso, se a sua indicação está, por exemplo, em acordo com uma regra da ANS, a ANS provavelmente fiscalizará e pode determinar a cobertura pela operadora de plano de saúde. Agora, se o seu caso não está em acordo com a regra da ANS, fazer uma denúncia na ANS pode soar mais como um argumento para fazer pressão na operadora do que propriamente como algo em que eu acredito efetivamente que irá resolver. Por quê? Porque, como eu disse, a ANS só fiscaliza as regras dela e para a ANS esse medicamento só vai ter cobertura, então, naquela situação que eu mencionei, que o beneficiário, o paciente, está internado, porque ela não determinou a incorporação disso. Mas, repito, que tem um descompasso aqui entre o que diz a lei e o rol de procedimentos. E nessa situação, Elton, o que fazer, então, diante dessa situação? Olha, diante dessa situação, eu recomendo muito que você procure um advogado especialista em plano de saúde para fazer uma consulta, para conversar com um profissional, porque esse profissional ele vai poder fazer uma análise do seu caso, ele vai poder aí entender as particularidades da sua situação, ele vai ter aí que entender a sua prescrição médica. Ele vai poder, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, ele pode, por exemplo, pegar a sua prescrição, ele pode ver se sua prescrição está em acordo com a bula, se está em acordo até com plataformas científicas que disponibilizam artigos técnicos, por exemplo, de consulta do cotidiano, a fim de que a gente possa até antever qual grau de evidência científica tem, por exemplo, aquele tratamento médico ao seu caso. Tudo isso, por exemplo, um advogado pode fazer
a fim de avaliar, então, qual é o melhor caminho para você. Olha, o melhor caminho é pressionar a operadora, é reclamar na ANS, né? Pode chegar até um caminho de ter que mover uma ação judicial, mas tudo isso, evidentemente, você vai conversar com um advogado especialista em plano de saúde. Eu digo um advogado especialista porque, por exemplo, se você me fizer uma pergunta de direito societário, eu não sei nada sobre direito societário, né? Mas eu sei de plano de saúde, dou aula disso, então esse é meu cotidiano. Então eu sugiro sempre que você converse com profissionais. E aí você pode me dizer assim, mas Elton, eu não conheço profissionais que possam me auxiliar nisso. O que eu faço nessa situação? Deixa eu explicar o seguinte. Hoje, tudo isso você consegue fazer eletronicamente. Você não conhece alguém na sua cidade, você não se incomoda, por exemplo, em fazer uma reunião online, né? Vamos pensar, pode ser um caminho. Você então vai procurar um profissional e vai entrar em contato, fazer uma reunião online e ele vai poder atender você online, falar com você online, porque tudo isso hoje é feito de forma online. Se tiver que mover uma ação judicial, por exemplo, essa ação judicial poderá ser movida, né? Aliás, poderá não, é obrigatório. Você só pode mover uma ação hoje de forma inteiramente online. Não importa que você e o advogado estejam na mesma cidade, não importa nem que você vá até o escritório do advogado. A ação judicial é feita inteiramente online, tudo se desenvolve online e esse tipo de processo, em geral, não é um processo que costuma ter audiência, por exemplo, isso não ocorre nesse tipo de caso. Então, seu advogado pode estar à distância, ele pode atender você, mover a ação, te orientar e fazer absolutamente tudo. Ah, Elton, mas eu não conheço um profissional, não consegui encontrar ninguém. Então, olha, tem gente em todo o Brasil muitíssimo qualificada. Eu tenho um orgulho imenso de poder dizer para vocês que em todo o país eu tenho alunos, advogados, alunos meus em todo o Brasil, e eu tenho muito orgulho de poder dizer, enquanto professor deles, que eles saem capacitados, qualificados, gabaritados para entender a complexidade da situação, para manejar esse tipo de caso, para fazer a melhor análise, para atender você de uma maneira técnica, absolutamente profissional e prestar a você a melhor orientação ao caso. A gente vai ficar preocupado, mas se eu tiver que mover uma ação vai demorar muito. Tá? Olha, a ação pode não ser o único caminho, ao mesmo tempo pode ser um caminho possível que vai ter que ser discutido com o seu advogado. E mesmo que você tivesse que mover uma ação judicial, por exemplo, numa situação como essa, ações judiciais, embora elas sejam até bastante longas, né, porque todo processo, a gente tem que pensar num processo como um procedimento, né? Mas é possível dentro de uma ação judicial, por exemplo, você discutir ali uma liminar, enfim. Essas são questões que você terá que debater de uma maneira cuidadosa, analítica e muito profissional com o seu advogado, que vai ter que entender seu caso, se deparar com isso, fazer um estudo, aí vai poder prestar a você a melhor orientação. Então, entenda que existe aqui um descompasso entre a regra da ANS e a lei. A operadora de plano de saúde continua olhando só a regra da ANS, ao passo em que a lei dos planos de saúde ela é mais ampla do que a regra da ANS. Ela chega a dizer, né, como eu disse para vocês, que os tratamentos cientificamente reconhecidos deverão ter cobertura pela operadora de plano de saúde. Ela chega a colocar isso no imperativo, de forma que é sempre importante, com tudo que você converse com um advogado, e esse profissional vai poder prestar a você o melhor auxílio. Pode reclamar na ANS? Pode reclamar na ANS, não tem nenhum problema. Pode reclamar na ouvidoria do plano de saúde? Pode reclamar na ouvidoria do plano de saúde, não tem nenhum problema. Nada disso atrapalha o seu direito. Mas é importante que você tenha a recusa por escrito da operadora, o seu advogado vai precisar ler isso, interpretar essa questão. Se você tiver cópia do seu contrato, isso pode ser interessante em alguns casos, embora a lei seja sempre superior a um contrato. Então, se eu consigo, por exemplo, enquadrar um caso na lei, eu não necessariamente preciso ter o contrato ali dentro, porque nenhum contrato pode contrariar a lei. E ter, claro, uma boa indicação técnica, um bom relatório, uma boa justificativa clínica, tudo isso é muito importante. E essas são questões que você vai procurar um advogado e ele vai poder, então, te orientar adequadamente de acordo com o seu caso. Que tudo fique bem por aí, desejo muita saúde a você, espero ter sido útil. A gente está sempre aqui tentando levar informação às pessoas para que as pessoas possam aí, então, compreender os seus respectivos direitos. Saúde, que tudo fique bem, até o próximo vídeo.